Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Marangoni, para quem não me conhece, eu sou professor de gineco-obstetrícia aqui na Medway, sou formado lá pela Unicamp e hoje a gente vai fazer uma revisão sobre síndrome dos ovários policísticos. É um tema bem importante, bastante abordado nas provas, mas se você está caindo aqui no nosso canal de paraquedas, quem nós somos, né? Esse aqui é o time de professores da Medway, a gente quer ajudar você a realizar o seu sonho de estudar, de fazer residência, de trabalhar aqui nas principais instituições do estado de São Paulo, tá bom? Então, esse timaço aqui nas diferentes áreas, a gente está aqui para te ajudar. Se o seu sonho é fazer residência em São Paulo, a gente revisa aqui no YouTube, como essa live de hoje, como essa aula de hoje, os assuntos mais relevantes para a prova de residência do estado. E se você tem interesse em saber, em fazer um estudo direcionado, aqui no link na descrição vou deixar os guias estatísticos das instituições, tá bom? Sobre os focos mais prevalentes para você guiar o seu estudo direitinho. Sem mais conversa fiada, vamos lá. O que a gente tem que saber para as provas no que tange a síndrome dos ovários policísticos? Então, geralmente são questões relacionadas à amenorreia secundária, a sangramento uterino anormal e a infertilidade. Tá? Então, esses três grandes temas podem trazer a síndrome dos ovários policísticos. Qual que é a importância da SOP, né, na vida de uma mulher? Primeira parte que a gente tem que levar em consideração é que é uma causa de anovulação crônica, né? Essa amenorreia secundária é secundária a uma anovulação crônica, que se relaciona daí com a infertilidade. Se a paciente não ovula, ela não engravida, certo? A amenorreia, ou oligomenorreia, né? A amenorreia geralmente secundária e risco aumentado de hiperplasia de câncer de endométrio. Lembra que você precisa, né? Você tem o desenvolvimento folicular na primeira fase do ciclo menstrual e na segunda fase, depois da postura ovular, depois da ovulação, você tem o contrabalanço no endométrio a partir da secreção de progesterona, né? A segunda fase é marcada pela progesterona. Quando a paciente não ovula, quando a mulher não ovula, fica aquele estímulo de estrogênio contínuo, e lembra que o estrogênio engorda o endométrio, faz essa hiperplasia, e sem uma contraposição da progesterona, né? E quanto menos ela ovula, quanto mais anovulação crônica ela tem, maior a exposição a estrogênio sem contraposição à progesterona. Aquele endométrio vai ficando mais gordinho, vai ficando hiperplásico, podendo desenvolver hiperplasia com atipia e até câncer de endométrio, tá bom? Outro ponto importante é o hiperandrogenismo. Tem gente que chama a SOP de síndrome da anovulação crônica hiperandrogênica. Cuidado, tá? A síndrome dos ovários policísticos é sim uma síndrome de anovulação crônica, ok? Com hiperandrogenismo, é verdade, mas não é a única causa, não é a única patologia que leva à anovulação crônica e hiperandrogenismo, tá bom? Então, não são sinônimos. Ela é uma síndrome de anovulação crônica com hiperandrogenismo, mas não é a única patologia que causa isso. O que a gente vai ter, então, além da anovulação crônica? Acne, hirsutismo, aumento dos androgênios de forma geral, tá bom? E, por fim, a doença metabólica, que isso aqui é o que é mais preocupante. Claro que a infertilidade a gente pode tratar de forma pontual, o hiperandrogenismo atrapalha muito a qualidade de vida, mas a doença metabólica leva a um aumento da mortalidade por risco cardiovascular. Tem aumento do risco de diabetes mellitus, de obesidade, está muito acompanhado, né? Caminham muito junto à obesidade e à síndrome dos ovários policísticos, a hipertensão arterial e a dislipidemia, tá bom? Então, a doença metabólica é o ponto-chave aqui que a gente quer quebrar. Por isso, síndrome dos ovários policísticos não é uma doença só dos ovários, né? Eu acho esse nome muito infeliz, inclusive, porque é uma síndrome global, né? Uma síndrome endócrina global, certo? E pode ter essas alterações de doença metabólica. A SOP ela pode afetar até 10% da população feminina e muitas mulheres ficam aí anos sem diagnóstico ou sem tratamento adequado, tá bom? Fisiopatologia.
que é importante a gente saber? Bom, a gente encontra nessas mulheres com SOP uma frequência maior dos pulsos de GNRH. Lembra? Então, o hipotálamo produz GNRH de forma pulsátil, isso estimula a hipófise a produzir FSH e LH, e aí o FSH e LH vão lá no ovário fazer o estrogênio, fazer a produção dos hormônios sexuais, tá certo? Então, o que acontece na mulher com SOP? Você tem uma frequência maior dos pulsos de GNRH e isso leva uma produção aumentada do LH, do hormônio luteinizante, tá? E aí, isso vai lá nas células da teca produzir mais androgênios. Vamos lembrar da teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Agora, Marcão do céu, eu não sei nada disso, eu pulei isso na hora do meu estudo. Calma. É bem simples e aí quando você coloca essa teoria em prática, né, no entendimento de uma patologia específica, aí faz todo sentido. Vem comigo, ó. O LH, ele atua nas células da teca interna, tá? Nas células da teca, o LH transforma colesterol em andrógeno, em androstenediona principalmente, tá? Então, colesterol vira andrógeno. O FSH atua nas células da granulosa, transformando esses andrógenos, através da enzima aromatase, em estrógeno. Tudo bem? Então, é isso, a teoria das duas células, células da teca e células da granulosa, com as duas gonadotrofinas. O LH transformando colesterol em andrógenos na teca. Ó, percebe que é menor, né? LH, colesterol, teca. FSH, androstenediona na granulosa, tá bom? É isso a teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Quando você tem um aumento da frequência dos pulsos do GNRH, a produção de LH aumenta. Se aumenta a produção de LH, você tem uma maior produção de andrógeno. Isso não acontece com o FSH. O FSH continua normal. Não tem esse aumento do LH. Então, às vezes, a gente vê uma inversão da relação LH por FSH. O LH fica em maior quantidade. Então, produz-se mais andrógeno do que o FSH transforma em estrogênio. Tudo bem? É por isso que a gente tem o hiperandrogenismo. Associado a isso, a gente percebe também nessas mulheres com SOP uma resistência à insulina. Isso leva a um aumento do GF1 com redução da produção hepática do SHBG. O que é o SHBG? O SHBG é uma globulina, uma proteína que se liga a hormônios sexuais, como a testosterona, por exemplo, e deixa ela com menor biodisponibilidade. Então ela se liga na testosterona e a testosterona não fica livre para poder agir. Quando você tem uma diminuição do SHBG, o que acontece? Fica mais testosterona livre. Testosterona livre para agir. A gente fala que a testosterona fica mais biodisponível, certo? E isso leva, por fim, à anovulação. Para fechar a fisiopatologia, o hiperandrogenismo, ele prejudica o desenvolvimento do folículo, então é um folículo disfuncional, não é um folículo igual àquele que a mulher não tem o hiperandrogenismo, tá bom? Então, esse folículo disfuncional, ele não consegue fazer a postura ovular, e aí formam-se os microcistos no ovário. Tá vendo que é uma consequência, não é uma causa, né? O microcisto não é uma causa da SOP, é uma consequência pelo hiperandrogenismo. Os microcistos daí produzem estradiol e inibina, então você tem aquela produção de estradiol nos cistos sem a contraposição da progesterona depois, porque ele não faz a postura ovular, e isso reduz o FSH. Você tem um aumento daquela relação LH-FSH. Isso retroalimenta o hiperandrogenismo. A elevação do estradiol sem a ovulação gera uma proliferação endometrial contínua. O estradiol engorda, o estrogênio engorda o endométrio, sem a progesterona para contrabalancear. E aí a gente tem risco aumentado de amenorreia ou oligomenorreia por anovulação, sangramento uterino anormal, hiperplasia e câncer de endométrio. Tá bom? Essa é a fisiopatologia do que está acontecendo aí na SOP.
O diagnóstico é aquele diagnóstico batidão, né? São os critérios de Roterdã, que já vem lá desde 2003. Você precisa ter pelo menos 2 desses 3 critérios. O primeiro critério é o ovário com padrão policístico no ultrassom. Não é ser só policístico de uma forma subjetiva, né? Então você conta lá na ultrassonografia, quando você tiver pelo menos 20 folículos ou um volume ovariano maior que 10 centímetros cúbicos. Então, a gente tem essa característica multifolicular, né? Esses folículos distribuídos aí na superfície ovariana. Esse é um dos critérios. Cuidado, tá? Se você chegar, se a sua tia te trouxer um ultrassom falando que ela tem ovário policístico, isso não quer dizer que ela tenha síndrome dos ovários policísticos, que ela tenha SOP, tá bom? Então, ultrassom com ovário policístico sem mais nenhum critério de SOP não é SOP, tá bom? Você precisa de 2 dos 3 critérios. Combinado? Lembra, não é uma doença só ovariana, né? A gente tem uma doença global, uma doença que acomete o organismo inteiro, uma síndrome metabólica associada, né? O segundo critério é o hiperandrogenismo, seja ele clínico ou laboratorial. Como é que eu faço essa avaliação clínica? Presença de acne, aumento da oleosidade da pele, hirsutismo. Quem que está familiarizado com a escala de Ferriman-Gawey, né? Então, a gente fala normalmente escala de Ferriman, a gente tem essa tabelinha, muitos ginecologistas que mexem com ginecoendócrino, né? Tem essa tabela impressa no consultório, grandona. A gente pede para a paciente ir sem depilar, pelo menos 15 dias, e a gente vê como é que está a distribuição de pelos da paciente, seja no buço, na região do mento, no peito, na região do abdômen, na própria vulva, né? A gente vê a distribuição na perna, nas costas, enfim, e faz um sistema de pontuação, tá bom? A partir disso a gente consegue ver se a paciente está hiperandrogênica ou não. E a presença de alopécia também, né? A alopécia androgênica é muito comum nessas mulheres, elas queixam disso, elas queixam que vai aparecendo uma linha mais forte aqui, mostrando o couro cabeludo no centro da cabeça, né? Então, é algo muito importante que prejudica muito a qualidade de vida das mulheres. O terceiro ponto é a irregularidade menstrual. Então, geralmente a paciente entra em amenorreia ou oligomenorreia, né? Com aqueles intervalos mais longos. Então, irregularidade menstrual, ovário policístico no ultrassom, ovário com volume aumentado e hiperandrogenismo são os 3 critérios diagnósticos que a gente não pode perder, tá? Mas não basta ter os critérios, 2 de 3, não. Você precisa excluir todo o resto. A SOP é um diagnóstico de exclusão, tá bom? Você precisa excluir o quê? Hipotireoidismo, distúrbio da tireoide, hiperprolactinemia, que pode levar também a uma anovulação crônica, às vezes associada com hiperandrogenismo, hiperplasia adrenal congênita. Essa aqui a gente tem que ficar super de olho, né? A gente pede principalmente sulfato de ideia, né? Para fazer essa distinção. Síndrome de Cushing também é um diagnóstico diferencial. Insuficiência ovariana prematura, sendo uma causa importante aí de amenorreia secundária. Tumores produtores de androgênios. Enfim, esses são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que ficar atento e excluir, tá bom? Qual o quadro clínico, então? A gente já viu a maioria, né? A primeira coisa é a anovulação, então a paciente tem irregularidade menstrual, aquela oligomenorreia com intervalos longos, né? Ou até a menorreia mesmo, ela entra em amenorreia, fica lá 90 dias sem menstruar, às vezes fica 6, 7 meses, né? Isso é muito comum, cuidado com endométrio. Infertilidade. Quando chega um caso de infertilidade associado a SOP para um esterileuta, o esterileuta dá graças a Deus, porque é uma das causas de infertilidade mais fáceis de tratar, né? Mais fáceis, mais tratáveis, vamos dizer assim. A amenorreia secundária, onde que ela tá? Onde que a SOP tá naquele fluxograma enorme da amenorreia secundária que o pessoal tem até arrepio quando vê, né? Mas calma, não precisa ter medo. Vamos lá. Então, se está com uma amenorreia secundária, a primeira coisa lá da aula de amenorreia é excluir gravidez, né? Pedir um beta-HCG. Gravidez negativa, não está grávida,
pede um TSH e uma prolactina. Lembra que a alteração da prolactina ou da tireoide podem levar à amenorreia secundária também. Tão normais, a gente vem para a parte legal da aula de amenorreia, né? Aí a gente vai para o teste da progesterona. Lembra que o teste da progesterona, você administra a progesterona para uma paciente por ali pode ser 14 dias, 20 dias, que seja, para ver se ela tem um endométrio bom e se ela tem produção estrogênica. Se ela tem produção estrogênica e o endométrio dela tá ok, então ela tem um endométrio gordinho, certo? O que estava faltando? Estava faltando só a progesterona. É porque ela não está ovulando, né? Quando você dá a progesterona, você estabiliza esse endométrio e tira, aí ela sangra. Aí é o teste da progesterona positivo. O teste da progesterona positivo, que é o primeiro teste na investigação específica da amenorreia secundária, vai levar a um sangramento. Isso é por anovulação crônica. Tudo bem? A SOP está aqui dentro, na anovulação crônica. Tá certo? Outro ponto importante na clínica, a resistência insulínica, né? Essas manchas escurecidas principalmente nas dobras, né? A acantose nigricans. E a avaliação complementar é muito importante, né? A gente tem que lembrar daquela doença metabólica associada àquela doença global endócrina do corpo. Então fazer um teste de tolerância oral à glicose, uma avaliação de glicemia de jejum, né? Às vezes dosar insulina de jejum, enfim. Avaliação da hipertensão, avaliar PA, dislipidemia, avaliar a síndrome metabólica no geral, triglicérides, às vezes avaliar circunferência abdominal, né? Isso é importante no exame físico também. E a avaliação do hiperandrogenismo, avaliação da alopécia, da acne e do próprio hirsutismo, né? Lembra que a mulher aqui na SOP, ela vai apresentar uma clínica de pelo terminal, né? Aquele pelo mais grosso, aquele pelo escuro, né? Aquele pelo mais maduro e de distribuição masculina. Quando você faz a escala de Ferriman, se você achar uma pontuação de 7 ou mais, você tem um hiperandrogenismo aí diagnosticado. Tudo bem? E o laboratório? Então, o que a gente acha no laboratório da mulher com SOP? Você tem um aumento dos androgênios, né? Tanto da testosterona total, livre, androstenediona, um aumento do estrogênio, apesar disso aqui não ser critério diagnóstico, né? E um LH elevado. Lembra que tem aquela inversão da relação do LH, que está lá produzindo um monte de androstenediona nas células da teca, em detrimento de um FSH normal ou baixo, né? Que não consegue converter todo esse androgênio em estrogênio, tudo bem? Também não é critério diagnóstico, tá? Cuidado, às vezes a gente encontra isso na paciente, mas não é critério diagnóstico. O SHBG, essa proteína de ligação que se liga ao androgênio e deixa ele menos biodisponível, tá mais baixo, que faz sentido, né? Se ela tem mais clínica de hiperandrogenismo, o SHBG não está dando conta, está sendo produzido a menos, né, do que o necessário. O FSH baixo ou normal, tudo bem? O tratamento. Quais são os objetivos do tratamento, né? Pode ser regularização do ciclo menstrual. A mulher sofre muito com isso, né? E tem aquele risco endometrial também. Reduzir o hiperandrogenismo. As mulheres vêm muito possessas porque tá com um monte de acne, a alopécia tá crescendo, né? A linha central do couro cabeludo tá crescendo, tá com a pele mais oleosa, né? Infertilidade, uma outra grande queixa das mulheres que têm SOP, e aqui é muito legal porque a gente pode atuar e fazer, mesmo na baixa complexidade, né, nas medidas de baixa complexidade, lembra da aula de infertilidade, a gente consegue tratar. O ginecologista geral às vezes consegue curar a infertilidade da paciente só com o tratamento da SOP. Reduzir o risco cardiovascular, esse aqui é muito importante, para mim é um dos mais importantes, né? Porque isso aqui está relacionado com alta mortalidade por síndrome metabólica, por doença cardiovascular. E, por fim, proteção endometrial contra a hiperplasia e câncer de endométrio, né? Você precisa dar uma contraposição a esse estímulo estrogênico tão importante. Só com isso aqui, se você prestou atenção na aula até aqui, você já sabe com o que é que trata. Você já sabe o que a gente vai precisar para fazer esse tratamento. Para resistência insulínica e risco cardiovascular, o mais importante, toda paciente com SOP, você vai orientar
modificação do estilo de vida. Ai, mas Marcão, isso é protocolar, a gente fala para todas as pacientes que tem que fazer atividade física e dieta. Eu sei que a gente fala para todas as pacientes, mas aqui é muito vital. Aqui só com atividade física e com dieta, às vezes só faz isso, você não faz mais nada. A paciente volta a ovular, a paciente melhora o perfil lipídico, melhora o perfil androgênico, melhora a acne, volta a ser fértil, tá bom? Então, tudo isso só com modificação do estilo de vida. Ah, cuidado também, tá? Se você for atender, isso pra vida, se você for atender uma mulher e ela tiver todas as características de SOP e tudo mais, não quer dizer que ela é infértil, tá bom? Então, existem mulheres que às vezes não tomam anticoncepcional, não fazem uso de contracepção, porque tem SOP e fala, o médico me falou uma vez que é difícil eu engravidar, porque eu não ovulo. Não, mas um dia ela ovula e bastou esse um dia ela ovular para ela ter uma gravidez não planejada, não desejada, tá bom? Então, cuidado. Infertilidade, SOP não é igual a infertilidade, tá bom? Enfim, modificação do estilo de vida, super importante. Redução de ingesta calórica, atividade física regular, né? Associada à perda ponderal, você tem uma melhora metabólica global na paciente. E você pode usar também a metformina. Só com o uso da metformina, também associado à medida de modificação de estilo de vida, você já tem, às vezes, uma volta da ovulação. A paciente, você trata infertilidade com metformina, né? É muito interessante isso. Não estou falando que a metformina induz ovulação. Não, ela faz um controle metabólico e libera o eixo, libera a paciente para ovular, tá bom? Então, essas 3 medidas aqui ajudam bastante, tá bom? Todas as características da SOP. Para o hiperandrogenismo de forma específica, às vezes é até uma das queixas principais da paciente, os contraceptivos hormonais combinados, em especial os orais, né? Então, eles são muito úteis no arsenal terapêutico da SOP. Eles reduzem a produção do LH, né? Eles controlam esse hiperandrogenismo. Principalmente aqueles contraceptivos combinados em que você tem uma progesterona. Lembra que o estrogênio geralmente é o mesmo, né? O etinil estradiol. Mas a progesterona tem vários tipos, por isso tem tanto nome de contraceptivo aí no mundo, né? Então, qual que é a diferença? É o tipo da progesterona em geral. E aí, você tem aquelas progesteronas que são mais androgênicas, como o levonorgestrel, e as mais antiandrogênicas, como a drospirenona e a ciproterona, tá bom? Então, dê preferência para contraceptivos com progesteronas mais antiandrogênicas, principalmente que tem a composição da drospirenona, tá certo? Lembrar também que os anticoncepcionais combinados, os orais, aumentam a síntese hepática do SHBG. Isso é por conta disso que melhora tanto a pele, né? Tem mulher que ama a pílula, por quê? Porque melhora a pele, melhora a acne, diminui a oleosidade, o cabelo fica lindo, piriri pororó. É por causa disso, aumenta a síntese hepática de SHBG e diminui a disponibilidade da testosterona, né? E é por isso também, é por esse aumento da síntese hepática do SHBG, que tem mulher que perde a libido, que a libido vai no pé, né? Quando toma contraceptivo oral combinado, porque não tem mais testosterona, a libido acaba, tá certo? E você pode usar medicamentos antiandrogênicos associados às pílulas, geralmente, né? A espironolactona é um remédio que a gente usa muito. A ciproterona também pode ser usada. Ciproterona é o progestágeno mais antiandrogênico que existe até o dia de hoje disponível no Brasil, tá bom? Então, qual que é o problema da ciproterona? Quanto mais antiandrogênico, mais pró-trombótico. Então, cuidado, tá? Quanto mais antiandrogênico, mais pró-trombótico. Então, a ciproterona tem que ser usada com cautela. A espironolactona a gente dá, é um brilho, melhora a acne, as pacientes fazem mais xixi, então já dá aquela afinada, né? Elas amam a espironolactona, tá certo? E algum tratamento cosmético também para a parte da pele, né? Então, por exemplo, ácido azelaico, os ácidos para tratamento de acne, o tratamento mais dermatológico mesmo. Tudo bem? E para irregularidade menstrual, a gente pode usar
o anticoncepcional oral combinado. Progesterona de segunda fase, né? O que é essa progesterona de segunda fase? Você dá 14 dias de progesterona. Então, faz 14 dias, para. É como se fosse um teste da progesterona, só que aí todo mês. E aí todo mês ela vai e sangra no período certo. Aí, deixa 14 dias, mais 14 dias com progesterona. Progesterona sempre na segunda fase do ciclo, tá bom? Para proteger esse endométrio, para regularizar a menstruação, né? Também atua na proteção endometrial. E para infertilidade? A gente pode usar os indutores da ovulação. Lembrando que a modificação do estilo de vida, a perda ponderal e a metformina já podem liberar essa paciente para ovular, né? Já liberam a ovulação dessa paciente. Se mesmo assim não funcionou, qual que é a primeira linha de indutor de ovulação para essas pacientes? É o letrozol, tá bom? É a primeira linha. E o citrato de clomifeno aí é menos usado hoje em dia, mais usado a nível SUS, né? Porque ele é mais barato, mas também pode ser utilizado. Tudo bem? Importante essas coisas do tratamento, hein? Agora, se você curte esse estudo direcionado, a gente tem 40 aulas para cada uma das principais instituições de São Paulo. Para a USP São Paulo, USP Ribeirão, Unicamp, Unifesp, Santa Casa e IANSP. Enfim, tem muita aula para estudo direcionado. Simulado inédito para cada uma dessas instituições. Então, questões similares à prova da USP São Paulo. Tem lá o simulado da USP São Paulo. Questões similares à prova da Paulista, da Unifesp. Você faz o simulado da Unifesp. Então, para essas instituições todas, também tem simulados específicos. Além disso, a gente tem também o nosso curso diferencial de cirurgia, que a gente sabe que as bancas de cirurgia estão puxando bem, né, o sarrafo, estão subindo o sarrafo bastante. Então a gente precisa ter essa diferenciação em cirurgia e um curso de imagens radiológicas do ponto de vista da multimídia e das provas aqui, que mesmo na primeira fase cobram muita imagem, e na GO cobram muita imagem, né, a gente tem o curso de imagens radiológicas. Tudo isso no nosso Intensivo São Paulo, para te ajudar agora nessa reta final aí até as provas de residência. Tudo bem? As vagas estão abertas, tá aqui no link também para vocês lerem, se interessarem e poderem acessar esse tipo de conteúdo. Combinado? Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Bons estudos, SOP é um assunto super importante e legal de estudar, né? Gineco-endócrino é uma delícia. Combinado? Um beijo para vocês!